Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar o devocional do dia de hoje e eu queria que você se atentasse aí para um texto das Escrituras que encontra-se em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então esse é um texto maravilhoso que conta a história de Marta e Maria, que eram irmãs, as duas irmãs de Lázaro. E a gente sabe que todas as vezes que Jesus passava por aquela região, ele tinha assim um prazer, uma alegria em poder hospedar nessa casa. Uma casa acolhedora, uma casa onde Jesus se sentia bem, uma casa onde Jesus se sentia em casa, Essa era a verdade. Então Jesus sempre que passava por aquela região, ele se preocupava em hospedar aqui nessa casa, desses irmãos amados da qual Jesus tinha uma afinidade muito grande. E é um texto também bem conhecido de todos nós, Muitos de nós conhecemos bem esse texto. Então Jesus está na casa de Marta, provavelmente a irmã mais velha. Lázaro não estava presente nesse fato, e se estava, pelo menos não participou desse momento aqui com Jesus. E Maria, provavelmente a irmã mais nova, estava aqui aos pés do Senhor, como diz o texto. Então Jesus está na casa de Marta e Maria, e ele está aqui falando, as coisas do reino de Deus, ensinando Maria que está aos seus pés. E enquanto Marta está preocupada com todos os demais afazeres, preocupada inclusive em servir Jesus bem. Já que às vezes a gente questiona que talvez Marta tivesse alheia no sentido do próprio Senhor Jesus, mas não, Marta está aqui inclusive preocupada em servir bem Jesus. Talvez ela estivesse preparando um bolo, assando um pão, como era uma das principais refeições daquela época, tivesse preocupada em receber bem Jesus. Mas Maria não, Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o atentamente. E Marta vai ficar incomodada com isso, de modo a perguntar para o Senhor e dizer: o Senhor não se importa que eu sirva só enquanto a minha irmã está aí sentada aos seus pés e eu aqui estou servindo e preocupada com um monte de coisas? O Senhor acha que o Senhor não se importa com isso? Então diga-lhe que venha me ajudar. E aí Jesus vai dizer, essa frase tão maravilhosa, Marta, Marta, Eu já compartilhei com os irmãos acerca desse duplo chamamento, Você pode olhar aí no versículo 41, o Senhor Jesus usando a expressão dupla do nome de Marta, Marta, Marta. Inclusive aqui na minha Bíblia aqui está entre exclamação, Marta, Marta, meio que chamando a atenção de Marta. É um duplo chamamento, E o autor do livro Duplo Chamamento, chamado Christian Schein, ele enfatiza bem essa questão, desse duplo chamamento. O fato de aparecer duas vezes aqui no versículo 41, uma expressão Marta, Marta,
Significa que o Senhor quer muito, né, ensinar algo para Marta. O Senhor está chamando a atenção de Marta. Talvez se ele dissesse Marta, ela receberia a mensagem de uma forma, mas o fato dele usar Marta, Marta, talvez isso chamasse a atenção dela para aquilo que ele gostaria de ensiná-la, como de fato ela passou a prestar atenção. Então, talvez no nosso cotidiano essa expressão não seja tão importante quanto naquela época, né? Talvez essa expressão Marta, Marta tivesse um tom assim de maior urgência e maior significado naquela época. Então o Senhor usa essa expressão dupla para poder chamar a atenção de Marta e vai dizer para ela: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, esse versículo aqui, o 41 e 42, é extremamente importante para a gente entender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração aqui, como falara ao coração de Marta. Então, o que o Senhor deseja ensinar para Marta? O Senhor não quer ensinar para Marta que aquilo que ela está fazendo não é importante. Não é isso. Às vezes, ao ler o texto de maneira superficial, a gente tem essa conclusão, que o que Maria está fazendo é importante e o que Marta está fazendo não é importante. Ou que deveríamos nos preocupar com aquilo que Maria está fazendo, em detrimento de não se preocupar com aquilo que Marta está fazendo. Ou que aquilo que Marta está fazendo não é importante, e sim o que Maria está fazendo é importante. Ou que Maria escolheu estar aos pés do Senhor e isso somente era importante, e ela poderia negligenciar todas as outras demais coisas. E não é assim que o texto nos ensina. Então, na verdade, o versículo 41 e 42 é um ensinamento para Marta. Só quer chamar a atenção de Marta. E o Senhor não está dizendo para Marta que aquilo que ela está fazendo não é importante. Não é isso. Mas o que o Senhor quer dizer e quer ensinar a Marta é que aquilo que Maria escolheu era prioritário. Então a questão aqui é ordem de prioridade. Não ordem de importância, no sentido de ser somente importante aquilo que Maria estava fazendo. E que aquilo que Marta estava fazendo não era importante. Não, não é isso. O que Marta estava fazendo era importante. O que Maria estava fazendo era importante. Mas a questão é a ordem de prioridade. O que era prioritário. Então o Senhor está dizendo: Marta, Marta, o que é importante agora, nesse momento, a prioridade agora é o que Maria escolheu. Não que as outras demais coisas devessem ser negligenciadas. Não, elas teriam que ser, inclusive, também praticadas, mas numa ordem secundária, não prioritária. A prioridade aqui é o Senhor. O Senhor está presente, Jesus está presente. E quando Jesus está presente, a prioridade é Ele. A prioridade são as suas palavras. A prioridade é a comunhão com Ele. A prioridade é estar aos seus pés. A prioridade é ouvi-lo. E aí sim virá as coisas secundárias, que também são importantes e que não necessariamente devam ser negligenciadas. Maria teria que sair daqui, depois de ter escolhido a prioridade em ouvir Jesus, em ajudar Marta, em fazer as coisas que Marta estava fazendo. E Marta deveria fazer a mesma coisa, priorizar o Senhor, para depois fazer as coisas que vêm em seguida. Aquilo que ela estava fazendo, ela priorizou. E depois ela decidiria ou decidiu, conforme o texto, a estar aos pés de Jesus. E ela deveria ter feito o contrário, o que Maria escolheu. Maria escolheu priorizar o Senhor, para depois fazer as demais coisas que também eram importantes. E é o que Marta tem que fazer. Então o Senhor está dizendo assim: Marta, olha aqui, Marta. Existe um grau de prioridade. Existe algo que é prioritário. E Maria escolheu a prioridade. A prioridade é aqui, é a palavra, o reino, é a nossa comunhão, é a oração,
é estar com o Senhor. Então essa é a prioridade. E essa é a prioridade do cristão. Nós, como cristãos, precisamos priorizar o Senhor. O Senhor é que vem primeiro. Sabe, às vezes a nossa vida cristã é assim. A gente levanta pela manhã e aí a gente faz todas as coisas, a gente se envolve com tantas coisas, a gente resolve tantas coisas, e aí quando é no final do dia a gente decide priorizar o Senhor. E às vezes você olha para trás, foi uma tragédia aquele dia. Talvez você olha para trás e você fala, puxa vida, acordei com o pé esquerdo. Talvez você olha para trás e pouca coisa foi produtiva. Talvez você olha para o seu dia e você percebe que muitas coisas poderiam ter sido feitas diferente. Porque é o grau de prioridade. A gente começou priorizando aquilo que Marta estava priorizando. E não o Senhor. E Maria não, Maria decidiu priorizar o Senhor. Então, eis aí um ensinamento para as nossas vidas. Priorize o Senhor no seu dia. Priorize o Senhor na sua vida. E às vezes a gente leva não só no nosso dia, no sentido de não priorizar o Senhor, mas a gente leva isso para a vida, de não ter o Senhor como nossa prioridade. E às vezes a gente vai lembrar do Senhor depois que a casa caiu, depois que a enfermidade chegou, o desemprego, ou tantas outras coisas chegaram e bateram na nossa porta. E aí a gente lembrou do Senhor, porque se envolveu com todas as coisas, decidiram fazer todas as outras coisas, inclusive fazer para o Senhor, conforme Marta estava fazendo. Talvez a gente prioriza a obra de Deus, a gente prioriza fazer as coisas para o Senhor, talvez a gente prioriza o ativismo no sentido. Talvez a nossa prioridade é estar ali na comunidade, mas o Senhor ainda não é a nossa prioridade. O Senhor ainda não é a nossa primeira chamada. E talvez nos envolvemos inclusive com a religião e com a vida cristã, né? E isso é importante porque a gente pode chegar numa conclusão de priorizar a religião, de priorizar a comunidade, a igreja, e mesmo assim não se envolver com o Senhor, e mesmo assim o Senhor não ser a nossa prioridade. Então o Senhor é a nossa prioridade. Ele é o primeiro, é o que vem primeiro. As suas palavras, os seus ensinamentos é o que vem primeiro, no nosso dia e na nossa vida. Para que as demais coisas, que também são importantes e não necessariamente deverão ser negligenciadas, possam ser feitas com maestria, com importância, com dedicação. Inclusive, tendo o Senhor como nossa prioridade, Ele e as suas palavras nos ensinarão a lidar com aquilo que vem em seguida, com aquilo que é secundário, mas que também é importante. Ele haverá de nos abençoar. Se nós priorizarmos o Senhor, nós saberemos lidar, sabe, no movimento do nosso dia a dia. Nós saberemos lidar com as dificuldades do dia a dia. Se nós priorizarmos o Senhor, as suas palavras nos ensinarão de maneira muito maravilhosa a lidar com os problemas e com as dificuldades que virão sobre a nossa vida. Saberemos lidar melhor com aquilo que vem em seguida se nós priorizarmos o Senhor. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê um dia maravilhoso, abençoado. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Te agradeço, Senhor, por cada um de nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, como o Senhor tem sido presente em nossas vidas, como o Senhor tem sido maravilhoso, como o Senhor tem sido esse hóspede que tem chegado, que tem permanecido, que tem ficado em nossos corações, que tem prazer de estar presente em nossas vidas, assim como o Senhor tinha prazer de visitar Marta, Maria e Lázaro. Eu sei que o Senhor tem prazer de nos visitar, eu sei que o Senhor tem prazer de estar presente em nossas vidas, eu sei que o Senhor tem prazer com a nossa presença, eu sei que o Senhor deseja fazer parte das nossas vidas. E isso é maravilhoso, nós sabemos disso, Senhor. Então nós queremos priorizar o Senhor. Se o Senhor está presente o tempo todo, então o Senhor é a nossa prioridade. Então nos ensina
a tê-lo como nossa prioridade. Ensina-nos, ensina aqueles que estão ouvindo esse áudio, Pai, os nossos irmãos em Cristo. Ensina-os a priorizá-lo, a ter o Senhor como prioridade nas vossas vidas. Que nós, em nome de Jesus Cristo, oramos nesse momento, pedindo a Tua graça, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor nos ensine a começarmos o nosso dia lembrando do Senhor, a ter o Senhor como nossa primeira lembrança na nossa vida, no nosso dia a dia. Continue abençoando os Teus filhos e derramando a Tua graça sobre cada um de nós, e abençoe esse dia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.